O burro, uma criatura de origens humildes, muitas vezes ignorado e subestimado. No entanto, há muito mais para descobrir sobre este animal do que aparenta à primeira vista. Nós os vemos nos campos, suas longas orelhas se contraindo, seus corpos robustos carregando pesadas cargas. Eles são trabalhadores incansáveis, sempre presentes, mas raramente celebrados. Mas com que frequência paramos para realmente vê-los? Para apreciar sua força silenciosa, sua lealdade inabalável? Cada olhar em seus olhos revela uma história de dedicação e resiliência. O burro carrega um fardo, não apenas em suas costas, mas em sua reputação. Ele é um símbolo de trabalho árduo e perseverança, mas também de mal-entendidos. Muitas vezes é associado à teimosia, à tolice, até mesmo à preguiça. Essas percepções negativas obscurecem suas verdadeiras qualidades. Mas isso é justo? Essa é toda a história? Ou há mais para descobrir sobre essa criatura resiliente e muitas vezes incompreendida? Como um caminho desgastado, essas percepções estão profundamente enraizadas. Elas foram formadas ao longo de séculos e são difíceis de mudar. Transmitidas através de gerações, elas colorem nossa visão dessa criatura gentil. Mas ao interagir com eles, podemos começar a ver além dos estereótipos. Mas e se ousássemos olhar além da superfície, para descobrir a verdade por trás da reputação sombria do burro? E se permitíssemos que suas verdadeiras qualidades brilhassem? Esta é a história do burro. Uma história que merece ser contada e ouvida. Uma história de força velada em humildade, de lealdade testada pelo tempo e de um espírito que, apesar das adversidades, continua a servir. É uma história de coragem e determinação. Esta é uma história que nos convida a olhar além dos estereótipos, para ver a faísca divina que reside até mesmo nas criaturas mais humildes. Uma história que nos desafia a reavaliar nossas percepções e a valorizar a verdadeira essência do burro. No começo, o burro não era um símbolo de fardo, mas de bênção. Sua força era um dom, sua resiliência, uma virtude. Eles lavraram a terra, carregaram bens preciosos e conectaram comunidades. Sua segurança em caminhos traiçoeiros os tornou companheiros inestimáveis. Sua presença trazia conforto, seu zurro, um som familiar no campo tranquilo. As crianças se deliciavam com sua natureza gentil, seus focinhos macios, seus grandes olhos expressivos. O burro estava entrelaçado no tecido da vida cotidiana, um testemunho da harmonia entre humanos e animais, presentes em momentos cruciais. Sua força ajudou na construção de cidades, sua resistência facilitou o comércio por vastas distâncias. Eles foram os heróis anônimos do progresso, sua contribuição frequentemente negligenciada, mas sempre essencial. Dos campos ensolarados aos mercados movimentados, o burro desempenhou um papel vital. Eram um símbolo de perseverança, de trabalho árduo, de dedicação silenciosa. Sua história, no entanto, teve uma reviravolta, um golpe do destino que alteraria para sempre sua percepção pública. Um dia, uma sombra caiu sobre o mundo do burro. Era uma sombra que não apenas obscurecia a luz, mas também trazia consigo um presságio de desafios iminentes. Uma grande tarefa estava em mão, uma jornada carregada de imenso significado. O burro, com sua força e determinação, foi escolhido para carregar um fardo que poucos poderiam suportar. Era uma jornada que exigia força, resiliência e fé inabalável. Cada passo era uma prova de sua coragem, cada obstáculo um teste de sua perseverança. E assim o burro foi escolhido, confiado a um fardo que testaria seu próprio ser. A carga era pesada, mas o burro aceitou a responsabilidade com uma determinação silenciosa. O peso era imenso, o caminho árduo. Cada passo era uma luta contra a gravidade, cada respiração um esforço monumental. Cada passo, um testemunho da resistência do burro.
cada respiração, um testemunho de seu espírito inabalável. O burro avançava, mesmo quando o caminho parecia impossível. A jornada foi longa, o destino incerto. O burro não sabia onde o caminho o levaria, mas continuava, guiado por uma força interior. No entanto, o burro continuou, seus cascos esculpindo um caminho através da dúvida e das dificuldades. Cada passo era uma declaração de sua determinação. Esta jornada, no entanto, foi diferente de qualquer outra. Era uma jornada que desafiava não apenas o corpo, mas também a alma. Foi uma jornada ao coração do drama humano, um palco onde as percepções são formadas e os julgamentos são feitos. O burro estava no centro de uma narrativa maior do que ele mesmo. Foi aqui, em meio à narrativa em desenvolvimento, que o destino do burro teve uma reviravolta inesperada. O caminho que parecia claro tornou-se subitamente incerto. O peso que carregava, simbólico como era, começou a ser mal interpretado. As pessoas ao redor não conseguiam entender a verdadeira natureza de sua carga. A firmeza do burro, seu compromisso inabalável com a tarefa, foi confundida com outra coisa. Sua determinação foi vista como teimosia, foi rotulado como teimosia, sua força mal interpretada como obstinação. Mas o burro sabia a verdade e continuou sua jornada, determinado a provar seu valor. Seção 4. Mal compreendido e mal julgado, o fardo do burro. Os sussurros começaram sutilmente. Um olhar de soslaio, um comentário murmurado, uma risadinha às suas custas. O burro, alheio às mudanças nas marés da percepção, continuou em seu caminho. Conhecia apenas seu dever, seu propósito. O fardo que carregava era real, a jornada árdua. No entanto, os sussurros ficaram mais altos, os julgamentos mais severos. O burro, antes um símbolo de serviço humilde, tornou-se objeto de ridículo. Sua força, antes admirada, agora era ridicularizada como teimosia. Sua resiliência, antes reverenciada, agora era descartada como estupidez. O mundo do burro, antes repleto das alegrias simples do trabalho e da companhia, tornou-se contaminado por mal-entendidos. Tornou-se um símbolo do indesejável, do tolo, do teimoso. Sua verdadeira natureza, seu espírito inabalável, sua força silenciosa, quase esquecidos. Esse julgamento equivocado, essa interpretação errônea, tornou-se um fardo pesado, mais pesado até do que a carga física que o burro carregava. Era um fardo que o seguiria por gerações, uma sombra projetada sobre sua própria essência. Seção 5. Teimoso ou forte, a verdadeira garra do burro. Mas é justo rotular o burro como teimoso? Ou sua firmeza é um testemunho de sua força interior, seu compromisso inabalável com a tarefa em questão? O burro, ao contrário de seus equivalentes mais rápidos e ágeis, não se esquiva das dificuldades. Ele enfrenta os desafios de frente, com uma determinação silenciosa que diz muito. Sua força não reside na velocidade ou agilidade, mas em seu espírito inabalável, sua capacidade de resistir. O burro nos lembra que a verdadeira força nem sempre é chamativa ou barulhenta. Muitas vezes reside na perseverança silenciosa, no compromisso inabalável de realizar uma tarefa, não importando os obstáculos. A suposta teimosia do burro é, na realidade, um senso profundo de lealdade. Ele permanece fiel ao seu propósito, inabalável em sua dedicação. Ele nos ensina que o verdadeiro compromisso requer resiliência, a capacidade de manter o curso mesmo quando o caminho é difícil, mesmo quando as dúvidas nublam nossa visão. Talvez seja hora de reavaliarmos nossa percepção do burro. Ver sua teimosia como firmeza, sua lentidão como deliberação, sua simplicidade como uma profunda conexão com o mundo natural. O burro, com sua presença calma e constante, nos mostra que a verdadeira força está em continuar, em persistir, mesmo quando o caminho é difícil.
Ele nos lembra que a verdadeira força é muitas vezes silenciosa e constante. Em um mundo que valoriza a velocidade e a agilidade, o burro nos oferece uma lição valiosa sobre a importância da perseverança e da lealdade. Ele nos ensina que a verdadeira força está em continuar, em persistir, mesmo quando o caminho é difícil. A suposta teimosia do burro é, na realidade, um senso profundo de lealdade. Ele permanece fiel ao seu propósito, inabalável em sua dedicação. Ele nos ensina que o verdadeiro compromisso requer resiliência, a capacidade de manter o curso mesmo quando o caminho é difícil, mesmo quando as dúvidas nublam nossa visão. Talvez seja a hora de reavaliarmos nossa percepção do burro. Ver sua teimosia como firmeza, sua lentidão como deliberação, sua simplicidade como uma profunda conexão com o mundo natural. O burro, com sua presença calma e constante, nos mostra que a verdadeira força está em continuar, em persistir, mesmo quando o caminho é difícil. Ele nos lembra que a verdadeira força é muitas vezes silenciosa e constante. Em um mundo que valoriza a velocidade e a agilidade, o burro nos oferece uma lição valiosa sobre a importância da perseverança e da lealdade. Ele nos ensina que a verdadeira força está em continuar, em persistir, mesmo quando o caminho é difícil. Na vida, muitas vezes buscamos atalhos para escapar de dificuldades. No entanto, esses atalhos nem sempre nos levam a soluções e podem até trazer maiores problemas. Por outro lado, quando usamos inteligência, paciência e empatia, tanto para lidar com nossas dificuldades quanto com os outros, podemos construir jornadas mais leves e recompensadoras. Assim, o burro não é um símbolo de burrice, mas de humanidade. Afinal, quem nunca buscou aliviar seu peso sem medir as consequências? Os fardos da vida são inevitáveis, mas a maneira como os enfrentamos determina nosso crescimento espiritual. Deus nos chama a entregar preocupações a Ele, confiar em Sua soberania e aprender com cada passo da jornada. O intervalo não vem de atalhos, mas da rendição ao Pai, que nos conduz com amor e sabedoria, que esperamos caminhar com fé, sabendo que em Cristo nosso fardo é sempre mais leve. As narrativas que associam o burro à falta de inteligência não apenas ignoram sua verdadeira natureza, mas também refletem como, frequentemente, julgamos as aparências ou as limitações aparentes sem compreender. Muitos associam o burro à falta de inteligência, não apenas ignoram sua verdadeira natureza, mas também refletem como, frequentemente, julgamos as aparências ou as limitações aparentes. Sem compreender, no entanto, o burro podem ser uma fonte rica de lições e metáforas para a vida. Essa história nos convida a refletir sobre nossas próprias atitudes diante das dificuldades e sobre o hábito humano de considerar valor ou desvalor sem considerar os méritos e os desafios que cada um se enfrenta.